Que eu vou precisar. Então, dando prosseguimento, deixa eu começar respondendo uma série de perguntas a respeito dos programas que nós utilizamos aqui nas apresentações. Então, antes de mais nada, eu queria confirmar algo a que o Wagner já se referiu. Na semana que vem, nós temos o Colóquio Brasileiro de Matemática, que é uma reunião realizada de 2 em 2 anos aqui no IMPA, e que, desde a realização passada, passou a ter uma sessão sobre ensino de matemática, e que eu estou coordenando esse ano. Então, nesse ano, essas sessões vão ser realizadas na quarta e sexta-feira, de 16h30 às 18h30, e aqui está o programa dessas palestras, que vão estar sendo transmitidas pelo site do IMPA. Então, o pessoal dos demais estados, e mesmo o pessoal do Rio aí que queira assistir, basta entrar no endereço video.impa.br e as atividades do colóquio, de modo geral, as palestras plenárias, e a sessão de ensino vão estar disponíveis nesse horário. Então, os palestrantes são a Ana Catarina Hellmeister, que é a editora da revista do Professor de Matemática, vai falar sobre a revista do Professor de Matemática. O Samuel Djurkiewicz, da UFRJ, que vai falar sobre matemática e biologia. O José Paulo Carneiro e o Wagner, que, como ele já tinha anunciado, vão falar sobre matemática e música. E o Luciano Castro, que vai falar sobre o trabalho que ele desenvolve com alunos de talento, o trabalho com Olimpíadas, etc. Acho que vai ser uma sessão bastante interessante. Estão todos convidados ou a vir em pessoa ou a sintonizar na internet essas transmissões. Olha, teoricamente sim, na prática não. Tá? Não tem problema vir só para a sessão aí de ensino, não. Tá? Nosso colega está lembrando um outro evento interessante que todo ano ocorre, que é a reunião sobre geometria dinâmica, mas eu não tenho nem os detalhes todos aqui. Talvez o Wagner depois possa falar um pouco sobre isso, sabe? Vai ser em novembro. Em novembro, mas... 10 e 11 de novembro. Mas de qualquer maneira, isso é algo mais regional, eu acho que tem menos interesse aqui da gente falar aí pro Brasil todo. Outra coisa que o pessoal perguntou... antes uma coisa, deixa... Eu voltando àquela explicação que ainda está ali no quadro a respeito do problema dos trens, tá? Não sei se ficou claro por que isso realmente mostra que a gente pode enumerar os números racionais, ou pelo menos os números racionais positivos. O que os passageiros do trem têm a ver com os números racionais? O que acontece é que, para cada posição que você tem aqui, né? Então, se você está na posição 2, 3, você pode associar, tá, a esse pontinho aqui a fração 2/3. Então, toda fração determinada por dois números inteiros, né, positivos, tá, aparece aí quando você enumera isso. Mais do que isso, aparece uma infinidade de vezes. Tá? Então, na verdade, se você usa esse processo, tá, você vai listar todos os números racionais, sim, e vai listar todos os números racionais, cada um deles uma infinidade de vezes, porque você toma múltiplos, todos os múltiplos inteiros, aí, numerador e denominador. Bom, outra pergunta que foi feita foi com relação ao programa que o Wagner usou. Tá? O programa que o Wagner usou, ele está
no nosso... Deixa eu ter que só achar. É difícil aqui. Então, as atividades... Isso é algo que é possível que vários de vocês saibam, mas não todos, tá? Nessa página aqui da internet, que é extrato.impa.br, podem ser encontradas as edições anteriores aí dos nossos cursos, tá? Então, os cursos realizados desde janeiro de 2002, todos os vídeos das aulas aí realizadas podem ser encontradas aí nessa página, tá? Então, se vocês entrarem na página correspondente a janeiro de 2005, tá? Em janeiro de 2005, além das aulas, tem um link aqui para esse programa que foi utilizado aí pelo Wagner. Tá? Na verdade, isso para quem sabe programar, pode até modificar o programa, ele é escrito em Visual Basic, tá? Então ele pode ser encontrado aí nesse link. Entra na página dos vídeos, quem tiver uma conexão de banda larga pode baixar os vídeos aí que estiver interessado, tá? Em alguns casos tem alguns materiais adicionais, como nesse caso que tem esse programa, tá? Então o caminho é extrato.impa.br, tá? Também houve perguntas a respeito do Implot, tá? Onde é que pode ser baixado. Então eu queria fazer dois comentários, tá? Um é que a página, tá, do Implot essa que está aqui, é math.exeter.edu, etc. Mas uma maneira mais fácil é procurar num buscador qualquer, por exemplo, Google, o Implot, que você vai chegar lá. Mas eu queria também chamar a atenção para essa página, que é mantida lá pelos nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, o endereço está ali, www.mate.ufrs.br/tio-edumatec. Então, existe muito material de apoio ao uso de software nessa página lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Inclusive links para versões de demonstração do Capri, tá? Outros programas de geometria dinâmica que são de domínio público, tá? E o Implot está aqui em algum ponto também, tá? Então, uma coisa que vocês podem preferir fazer, ao invés de buscar o Implot na internet, visitar a página lá dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa interessante aqui, tá? Inclusive, para quem gosta de geometria dinâmica, tem um grande número de exemplos feitos pelos alunos de trabalhos com geometria dinâmica. Vale a pena aí visitar a página lá do Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu aproveitar também para fazer um comentário sobre um dos problemas que ficaram para serem discutidos, tá? E que, na verdade, era algo que eu gostaria de ter falado aqui na aula, tá? Que é o seguinte, um dos problemas que a gente pedia para vocês resolverem era encontrar um polinômio, tá? Que dos quais a gente conhecia os valores P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, tá? E a gente perguntava qual era o polinômio de grau mínimo, se não me engano, passando por aqueles pontos, tá? E aqui na nossa discussão à tarde, tá? O pessoal resolveu o problema, tá? Resolveu observando que era razoável que que o grau menor que podia funcionar era um polinômio do terceiro grau, tá? Porque a gente tinha 4 pontos. Aí montamos um sistema de equações, tá? E encontramos esse polinômio, tá? Eu queria
ilustrar aqui que o Implot faz isso para a gente também, tá? O Implot ele tem um modo em que você fornece os pontos pelos quais você quer que o polinômio passe, tá? E aí ele encontra um polinômio, tá, que passe por esses pontos aí que a gente fixou, tá? E se você quiser olhar, tá, a equação do polinômio, ele dá depois, tá, quais são os coeficientes aí de termo independente, x elevado a 1, x elevado a 2, tá, x ao cubo, tá? Agora, só um comentário, como é que o Implot faz isso? Será que ele resolve um sistema de equações da mesma forma como vocês fizeram aqui, ou será que ele faz uma coisa diferente? Então, ele provavelmente faz uma coisa diferente, que é usar uma fórmula clássica na matemática, devido a Lagrange, que descobriu, tá, como fazer para encontrar um polinômio, para dar uma fórmula explícita para um polinômio que passe por todos esses pontos, tá? E a maneira como isso funciona é do seguinte modo. Então, você quer, digamos que você tenha pontos x0, x1, x2, x3, e você queira que o polinômio passe, tá, por todos esses pontos que estão aqui, tá? Passe por x0, y0, tá? x1, y1, x2, y2, x3, y3, tá? Então, a forma que provavelmente o Lagrange pensou foi a seguinte: esse problema, tá, parece complicado, mas vamos resolver um problema mais simples. Tá? O problema mais simples que eu vou resolver, tá, é fazer passar por esse ponto x0 e y0, tá, mas em x1, x2 e x3, tá, eu vou fazer o meu polinômio passar pelo eixo y. Tá? E eu pergunto, por que esse problema é mais fácil de ser resolvido? Porque se ele está cortando o eixo aqui em x1, x2 e x3, tá, eu sei qual é a expressão desse polinômio. Tá? A expressão desse polinômio é algo do tipo x menos x1, x menos x2, x menos x3. Tá? Então, se eu construir um polinômio como esse, tá, eu tenho certeza que esse meu polinômio vai passar, tá, por esses pontos x1, x2 e x3. Tá? E aí, se eu construir esse polinômio, ele vai fazer... Deixa eu ver como é que ele vai fazer. Ele vai fazer algo assim. Não, mas esse é assim. Esse polinômio, tá, que a gente construiu, tá, passando aqui por x1, x2 e x3, ele vai fazer algo desse tipo. Tá? Você vai dizer, se ferrou, tá, porque esse polinômio não passa aqui por esse ponto. Mas é fácil fazer esse polinômio passar aqui por esse ponto. O que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar aqui por um certo fator, por um k. Tá? E como é que eu calculo o valor de k? Substituo x por x0. Tá? Então, eu devo ter k vezes x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3, e isso tem que ser igual a y0, tá? Que é a ordenada do ponto correspondente a x0. Então, qual é o valor de k? Esse k é y0 sobre x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Ou seja, eu sei qual é esse polinômio, tá? No lugar de colocar esse k aqui, eu substituo por y0 dividido por x0 menos x1,
x0 menos x2, x0 menos x3. Entendido? O que eu vou encontrar fazendo isso? Eu vou encontrar um polinômio, tá, que vai ter uma cara assim, que vai passar por esses 4 pontos. Você vai dizer, tá, tudo bem, mas não é isso que eu queria. Tá? Eu queria que passasse por esses aqui de cima. Então o que a gente faz? Resolve esse problema para cada um deles, tá? E depois basta somar as 4 parcelas que eu vou ter. Porque se você acha um polinômio que faz isso, tá? Depois acha um polinômio que passa aqui por esses pontos, tá? E vai ali em cima, tá? E faz para cada um deles e soma esses polinômios, tá? Então, o que vai acontecer com esse polinômio resultante aí dessa soma? Ele, uma vez, tá? Ele vai ser igual ao valor que você quer. Nos demais polinômios, o valor vai ser 0. Tá? Então, se você monta um termo como esse, tá? Para cada um dos pontos x0, x1, x2, x3, você pode escrever esse nosso polinômio final como a soma dessas parcelas. Tá? É isso que o implot faz para encontrar um gráfico como esse. Tá? Bem, Elon, vou passar a palavra para vocês. Ok. Bom, eu escolhi algumas perguntas aqui que dizem respeito a mim, quer dizer, que eu achei mais interessante para responder, depois eu dou a palavra para os outros colegas, e o Wagner especialmente. Vou começar aqui na ordem em que as folhas estão aqui em cima da mesa. Uma pergunta do Piauí. Podemos calcular diretamente da definição seno de 90, seno de 45, seno de 60 e com algum trabalho seno de 18. Como calcular, por exemplo, seno de 10? Mais geralmente, como decidir se o seno de um ângulo pode ou não ser calculado diretamente das relações trigonométricas em triângulos? Essa pergunta eu achei interessante porque, para respondê-la, a pessoa tem que explicar sobre o significado da trigonometria. Se trigonometria fosse uma parte da matemática criada para ter as respostas de como calcular seno, cosseno, etc., simplesmente usando argumentos de natureza de geometria elementar, então a trigonometria era algo inútil. A trigonometria, em termos de geometria, ligada à geometria elementar, ela é útil exatamente porque ela permite, é útil porque ela fornece uma tabela com esses valores das funções trigonométricas que você pode utilizar em qualquer que seja o ângulo que você considere. Por isso é que ela é útil. Quer dizer, se toda vez que eu tivesse um ângulo eu pudesse calcular o seno dele fazendo uma construção geométrica razoavelmente simples, não havia necessidade de trigonometria. Então, a trigonometria é um engano, fazer muita ênfase no fato, bom, seno de 60, seno de 30, tudo bem, seno de 45, a gente, tudo bem, como exemplo para mostrar como é que faz, mas, na verdade, trigonometria não é para isso. É para ter uma tabela que permita você fazer essa conta e usando o fato de que em triângulos semelhantes os ângulos são iguais, respectivamente, então a gente aplica essa tabela para triângulos de qualquer tamanho, ok? Então, as tabelas trigonométricas, que hoje estão embutidas nas calculadoras, elas são úteis por isso. Agora, posteriormente, como aconteceu com logaritmos, e como acontece com várias teorias matemáticas, ou como aconteceu com a Coca-Cola, que dizem que foi criada como um remédio para o estômago e depois se revelou útil para outras coisas, eu não sei quais, mas, de qualquer modo, pelo menos para enriquecer muita gente. As coisas são inventadas com um objetivo e depois passam a ser válidas por outros objetivos. Hoje em dia, a trigonometria transcende a aplicação para a resolução de triângulos. A trigonometria é utilizada para como modelos, as funções trigonométricas são modelos matemáticos para exprimir
os fenômenos, para tratar dos fenômenos de natureza periódica, né? E fenômenos de natureza periódica vão desde o movimento dos planetas até as batidas do seu coração, né? Então, essas coisas... Então, isso aí. Outra pergunta aqui é a seguinte: os livros do ensino médio geralmente apresentam um capítulo específico sobre funções modulares. Qual a necessidade de estudar tal tópicos em sua particularidade? Pergunta: o livro menciona o valor absoluto dentro do capítulo 4, sobre números reais, e durante esse curso pouco se falou sobre o assunto. Pouco se falou sobre o assunto propositadamente, porque eu acho que função modular, primeira coisa, existe uma noção matemática extremamente útil na teoria das variáveis complexas, que se chama função modular. Mas aí a outra coisa completamente diferente. Eu me lembro da história de um conhecido professor, talvez na época que ele vivia, ele era tido como o maior matemático do Brasil, embora ele não fosse realmente matemático no sentido específico, que uma vez ele estava visitando a Argentina e em Buenos Aires alguém convidou para ele dar uma palestra, tal, então ele disse que ia falar sobre funções modulares. E a sala encheu de matemáticos, pensando que ele ia falar sobre funções modulares no sentido matemático, de variável complexa. Então ele falou nas funções poligonais, né? Eu prefiro chamar funções poligonais, são funções que têm como gráfico uma linha poligonal. Tem um interesse razoável, a pessoa precisa saber argumentar e utilizar essas funções, porque, por exemplo, no imposto de renda, se tem uma função modular, poligonal, mas tem um interesse bastante reduzido. É útil porque ela serve de aproximação para funções contínuas de modo geral. Tem também utilidade em certos métodos numéricos de soluções de equações diferenciais. Mas é um interesse muito relativo, muito pequeno, e não vale a pena. Tem outras coisas muito mais importantes e os livros, em geral, exageram isso aí. Paulo César, quer falar? Eu ia falar isso. E há um exagero aí nos livros. Muitas páginas e páginas e páginas sobre a função. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o professor, uma das coisas principais para o professor fazer é destacar as coisas importantes e, igualmente, tarefa valiosa é de dar pouca importância às coisas que não merecem importância. Então, nesse livro aí, as funções chamadas modulares, que nós chamamos de funções poligonais, tem um tratamento reduzido porque isso reflete o interesse reduzido que esse assunto tem. Outra pergunta é: todos os conteúdos matemáticos podem ser trabalhados interdisciplinarmente e de forma contextualizada? Pergunta. Claro que não. Eu acho que todos é uma palavra extremamente perigosa, né? Todos. Sempre que possível, se você está tratando de assuntos matemáticos que podem ser relacionados com outros assuntos matemáticos, de preferência se esses outros são aparentemente diferentes e não tem nada a ver, deve ser essa conexão deve ser feita. Eu acho que faz, por exemplo, função afim, né? Como? E progressão aritmética. Função exponencial e progressão geométrica. Então, o que às vezes causa estranheza para o aluno que vai estudar a matemática financeira e vê que ali aparecem progressões geométricas toda hora, mas se ele vai depois prossegue os seus estudos, vai para a escola de economia, fazer uma graduação em ciências econômicas, ele vê lá função exponencial toda hora. Ele diz: poxa, e aquelas funções e aquelas progressões geométricas que eu estudei na matemática financeira aqui na faculdade de ciências econômicas, não tem tanta progressão geométrica, tem função exponencial. Mas uma é a discretização da outra. Então, em suma, sempre que houver oportunidade para estabelecer conexões entre assuntos que são aparentemente diferentes, mas que têm
relação um com o outro, isso deve ser chamado a atenção, porque é uma forma de você economizar o pensamento, e a mesma ideia serve para várias coisas diferentes. Agora, a questão contextualizada tem que ser tomada no sentido amplo, quer dizer, contextualizar no sentido moderno da palavra significa obter aplicações para aquela ideia. Tá? Isso aí tem que ser levado na calma, porque às vezes aparentemente uma coisa não tem aplicação no momento, mas pode ter aplicação posterior. Ou pode ter aplicação para outras coisas em matemática mesmo, não precisa ser uma aplicação no dia a dia. A aplicação pode ser indireta. De onde vem a denominação afim? Olha no dicionário. Afim significa o quê? Tem interesses comuns, são próximos. Às vezes a palavra é primo afim, que casou com a minha prima, então é meu primo afim, coisa desse tipo. Não tem, como eu já disse antes, as palavras em matemática não precisam procurar a razão etimológica. A palavra grupo, por exemplo, a etimologia da palavra significa pouco e às vezes não significa nada, né? Afim vem da geometria, transformações afins, que existe até uma explicação para isso. Transformações afins são próximas das transformações lineares. Então não é linear, mas tem uma afinidade com a linear, então é afim. Tomando como exemplo aquele do táxi, que nós podemos usar tanto função afim quanto PA, por que no caso a fórmula da soma da PA não caberia para resolver esse problema? Já que podemos relacionar a função afim com uma progressão aritmética. Eu não sei qual o problema. Esse problema quer dizer o quê? Não, o problema do táxi que foi dado como exemplo. Eu não sei qual é o problema do táxi. Enfim, o Wagner deu um problema... Nelson, isso. Uma das coisas que a gente deve insistir com nossos alunos, e para fazer isso é preciso que a gente dê o próprio exemplo, é que a gente, quando faz uma pergunta, a gente deve deixar clara a intenção, qual a resposta que você quer e quais são os dados. Se você faz uma pergunta, como por exemplo, tem uma pergunta aqui, que eu não consigo atinar a ideia da coisa, que diz o seguinte, a pergunta é a seguinte: este fato causou dúvidas nos professores. Não, mas tem uma correção. O pessoal mandou uma versão corrigida aqui. Gostaríamos que vocês comentassem esse problema. Tá eu não sei qual é o foi problema. Truncado, está aqui. Olha só, eu acho que o que o Nelson quis perguntar foi o seguinte, eu já estou tentando entender o que as pessoas falam. Mas eu acho que o que ele perguntou foi, será que dá para utilizar funções afins para explicar a soma dos termos de uma PA? Será que é isso? Não. Não. Ele disse, o problema do táxi não tem nada a ver, mas eu estou tentando... Porque isso está feito, tem um exercício no livro. Eu quis tentar ilustrar e não serviu. Mas é que foi dito que função afim pode ser representado como uma PA também, né? E eu queria saber se é possível aplicar a qualquer problema de função afim também a soma de termos de uma PA. Claro que não. Qualquer problema é uma frase muito ampla, né? Qualquer problema. O que acontece é o seguinte, a ideia é muito simples. Função afim é uma função cujo gráfico é uma linha reta que não é perpendicular ao eixo do x, ou seja, que não é paralela ao eixo dos y. Então, é uma reta, o gráfico de uma função afim. O que é uma progressão aritmética? Você pega o gráfico de uma função afim e você, no eixo do x, você seleciona apenas os pontos que têm abscissa inteira, positiva e negativa. Então, você marca esses pontos sobre a reta, quer dizer, os pontos da reta que têm essas mesmas abscissas. As ordenadas desses pontos constituem uma progressão aritmética. Ou seja, em outras palavras, uma função afim é a discretização, ou melhor, uma progressão aritmética, desculpe, eu estou atrapalhado. Vou começar tudo de novo. Uma progressão aritmética é a discretização de uma função afim. Não se esqueçam de que uma progressão é uma função, né? Uma progressão
seja ela aritmétrica ou geométrica, é uma sequência. E uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Tá certo? E aqui, novamente, vem uma contradição com as pessoas cometida pelas pessoas que dizem que o zero é um número natural, mas quando chega na hora de definir sequência, esquecem o zero. Uma progressão é uma função. Então, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Essa função é a restrição de uma função afim. Essa que é a coisa. Agora, para a progressão, seja ela aritmétrica ou geométrica, tem sentido falar na soma dos termos. Agora, numa função afim, não tem sentido falar na soma dos termos. Primeiro que função afim não tem termos. Teria a soma dos valores, seria a soma de todos os valores de uma função afim. Isso aí... Marcelo, eu queria chamar a atenção do pessoal, no exercício 9 da página 106, se faz uma conexão explorando isso aí. Tá? O exercício 9 da página 106 mostra, se pede para o leitor mostrar, que você pode deduzir, que ele pode relacionar, não é bem deduzir, pode relacionar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética com a área sobre o gráfico de uma função afim. Então, é uma relação a mais aí que pode ser feita. Assim, ok. Está claro agora, não? Então, voltando ao Nelson. Está claro? Está claro. Tá bom. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Normalmente, desculpa eu pegar você como cobaia, Nelson. Você não merece. Eu estou acostumado. Acostumei já. Você não merece. Você é um cara inteligente e articulado. É que a gente luta muito com os alunos, quando eles fazem a pergunta pela metade. Não diz, eu costumo dizer, toda oração tem que ser um sujeito, um predicado e um complemento. Tá? Então, eu devo fazer a pergunta com todos esses dados. Muito bem. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Eu queria voltar aqui um instantinho. Vou para o Piauí para esclarecer essa pergunta que o Elon falou, de calcular, que ele diz assim, pode calcular seno de 45, 30, não sei o que, etc. Quais são os senos que podem ser calculados diretamente, não é? Através de alguma geometria ou trigonometria? Ele está querendo dizer o seguinte, veja bem, se você tem as fórmulas de adição, se você conhece seno e o cosseno de A, seno e o cosseno de B, você sabe calcular o seno e o cosseno de A mais B, de A menos B, de 2A e de A sobre 2. Então você pode manipular isso livremente e ampliando eternamente os seus cálculos trigonométricos. Se você calcula, por exemplo, o seno de 45 graus, você pode calcular o seno de 22,5 dividindo por 2, ou ainda você pode calcular o seno de 11 graus e 15 minutos dividindo por 2, e pode somar isso com os que você já conhece, subtrair, somar, etc. No fundo, o que ele está perguntando é o que eu consigo calcular de senos e cossenos de ângulos medidos por números inteiros de graus. Bom, números inteiros de graus é apenas uma questão de escala, né? Se você mudar de escala, esses caras não serão mais inteiros. Mas em graus, o que você consegue? Nós conseguimos o seguinte, mais fácil de calcular seno de 18 é calcular o seno de 36 graus, que tem a ver com um número muito famoso chamado número áureo, número de ouro. Com 30 e 36, fazendo essa diferença, a gente consegue calcular o seno e o cosseno de 6 graus, que ainda é inteiro. Dividindo por 2, eu consigo 3 graus. Isso é o máximo que eu posso chegar. Então, aí, somando, tá? Nós podemos calcular senos e cossenos de números inteiros de graus, 3, 6, 9, múltiplos de 3, todos podem. A partir daí não dá mais. Tá? Porque isso está ligado ao fato de você, geometricamente, não conseguir dividir um ângulo em 3 partes iguais, né, com régua e compasso. Então, chegou aí, acabou. Uma outra pergunta curiosa que veio, não sei bem de onde, mas, assim, para mim. Onde é que ela está? O senhor...
O senhor está lá no céu, né? Mas eu digo, o senhor não falou em Bhaskara nenhuma vez. Alguma coisa contra? Realmente, eu não falei em Bhaskara nenhuma vez. Por um motivo extremamente simples. Bhaskara não tem nada a ver com essa fórmula que vocês conhecem, ok? Bhaskara, ele viveu no século XII, no interior da Índia. E no século XII não tinha fórmula. Ainda precisaria uns 500 anos se passarem para que aparecesse alguma fórmula. Então, Bhaskara não tem nada a ver com fórmula nenhuma. Ainda mais esse negócio do Bhaskara, ligado à fórmula da resolução da equação de segundo grau, é uma coisa misteriosa que aconteceu aqui no nosso país, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, que alguém botou esse nome porque o som é bonito, Bhaskara, não é? Coisa linda. Aí, como aqui no Brasil tem uns autores que se copiam mutuamente, aí apareceu num livro, logo no ano seguinte tinha no outro e tal, e ficou todo mundo chamando de Bhaskara essa fórmula. E você abre um livro americano, francês, alemão, italiano, espanhol, absolutamente não existe isso. Em nenhum outro lugar, no Japão não existe nem a fórmula, mas nem na Índia. Também não é chamado de fórmula de Bhaskara. Pois bem, o Bhaskara, ele escreveu um livro, ficou famoso, chamado Lilavati. Tem na biblioteca do IMA o Lilavati. O Lilavati, ele faz uma compilação, traduzido para o inglês, ele faz uma compilação de um material desenvolvido por um outro hindu chamado Brahmagupta. Esse nome é difícil de falar. Que foi um cara do século VII, que descobriu realmente, fez umas coisas bonitas e tal, e o Bhaskara deu uma organizada nisso e reuniu também muitos problemas antigos, problemas chineses, sobretudo. Problema do, sabe, o bambu que se quebra e a ponta encosta no chão. Isso tudo está lá no livro de Bhaskara. Tem diversos problemas do segundo grau, resolvidos por meio daquela receita que já era conhecida desde os babilônios, que eu citei aqui, sem absolutamente fórmula nenhuma. E uma curiosidade é a razão do nome do livro se chamar Lilavati. Vou contar aqui rapidamente. Ocorre que Bhaskara tinha uma filha e ela queria se casar. E então, Bhaskara, como era assim, ele era crente na astrologia e fazia cálculos mirabolantes. Aliás, Bhaskara era um calculista da melhor qualidade, fazia contas inacreditáveis. Como, aliás, os indianos são meio chegados a esse tipo de coisa. Mas, enfim, Bhaskara calculou, entre aspas, que a filha só poderia se casar num determinado dia e numa determinada hora. Pois bem, o pretendente foi arrumado, o dia foi determinado e nesse dia a festa foi preparada, a filha dele, se ornamentou toda e ficou esperando a hora que era determinada num relógio de água. Então, ao nascer do sol, foi colocada uma certa quantidade de água num recipiente que tinha um furinho que deixava, então, pingar a água, e quando aquela água acabasse, estava na hora de fazer o casamento, no dia certo e na hora certa, determinado lá pelos astros. Pois bem, num movimento dela, uma pérola se desprende do cabelo e cai dentro do recipiente de água, obstruindo o orifício. E não se percebeu que a água começou a cair muito mais devagar, o tempo não passava e o dia chegava ao fim e a hora do casamento não chegava, até que se descobriu o orifício que estava obstruído, e assim ela perdeu a oportunidade de se casar. Nunca mais poderia se casar porque aquele momento fugaz passou. O que fez então Bhaskara? Para homenagear a filha, colocou no livro o nome dela. Lilavati é o nome da filha de Bhaskara, que, por ter perdido o casamento, foi imortalizada no livro que ele escreveu. Essa é a Depois história de você contar romântica. essa história tão bonita, agora que os professores vão chamar de fórmula de Bhaskara. Antes não sabia. Belíssimo, belíssimo, belíssimo.
Ah, sim. Isso, na RPM, o professor Elo, inclusive, já escreveu da inconveniência da gente atribuir a Bhaskara, porque ele realmente não foi o pai da criança. Tá bom. Quem que vai falar agora? Bom, tem aqui uma carta, a carta da Luciana, perguntando sobre o livro. Para quem que esse livro foi escrito? Porque os alunos, vou ler aqui uma parte que ela disse assim. Os alunos acham muito pesada para ser compreendida por eles, a linguagem adotada. Realmente, esse livro, eu não considero a linguagem pesada, mas é uma linguagem mais adulta. Esse livro não foi escrito para alunos, esse livro foi escrito para professores. Tanto é que ele, como o Paulo César está mostrando, ele faz parte de uma coleção chamada Coleção do Professor de Matemática. Então, mas a pergunta foi boa porque esclarece esse ponto. Evidentemente, existem muitos alunos, cuja inteligência é excepcional e cuja maturidade precoce permite que eles leiam esse livro com a maior tranquilidade. Mas o aluno médio, o aluno de médio para baixo, não, esse livro foi escrito para o professor. Porque nós acreditamos, e somos cada vez mais firmes nessa nossa crença, nós acreditamos que os professores quem ensina tem que saber um pouco mais do que aquilo que está ensinando. Tem que saber pelo menos aquilo que está ensinando. Embora pareça incrível, mas tem muita gente que acha que para ensinar você não precisa saber a matéria. Basta saber como ensinar. A matéria chama-se o conteúdo, e o conteúdo é uma palavra que tem um sentido pejorativo para muita gente. As pessoas que estudam matemática são chamadas de conteudistas. E conteudista é quase que uma coisa pejorativa, mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que as pessoas têm que entender. Então o livro é escrito assim, tanto que tem recomendações para os professores, essas recomendações não são para os alunos, evidentemente. O livro é cheio de recomendações de faça isso, faça aquilo. Então é para os professores. Tá? Eu não daria isso para um aluno médio para baixo ler, não. Porque a linguagem, realmente, a linguagem que se chama pesada, é uma linguagem adulta, não é uma linguagem própria para um adolescente, a não ser um adolescente excepcional. Outra pergunta aqui, que vem de Minas Gerais, diz o seguinte: qual a contribuição da história dos conteúdos matemáticos para a aprendizagem dos alunos? Essa pergunta vem bem a calhar, porque vem logo em seguida de uma história maravilhosa contada pelo Wagner, né? Que eu acho que depois dessa história ninguém mais nenhuma moça vai querer usar brinco de pérola no dia do casamento. Mas a história ajuda para duas coisas. Primeiro, porque atenua a aridez e a austeridade das exposições matemáticas. Então, dá um tom mais ameno, a classe atrai a atenção e, com isso, você explica a matemática. E segundo, é porque a história contribui também para o entendimento, desde que seja contada de forma adequada. Por exemplo, essa coisa dos símbolos, né, que na época de Bhaskara e muitos séculos depois ainda, a matemática não era apresentada da forma simbólica, né? Coube a um francês chamado François Viette, né, a primeira pessoa que sistematizou o uso de símbolo na matemática. Em geral, quando a gente põe o nome de uma pessoa como sendo o criador, o inventor, o organizador de um assunto, a gente comete uma certa injustiça em relação às gerações anteriores. Mas essa pessoa simplesmente é um símbolo, né, que representa o coroamento de uma tendência, que é a tendência de usar símbolos para representar noções matemáticas. Eu mesmo já disse aqui que na época em que os logaritmos foram inventados, às vezes pergunta qual era a base do logaritmo utilizado por Napier. Não tinha base, o logaritmo dele não tinha base. Não existia ainda sequer a notação de a elevado ao cubo, não tinha essa notação de expoente, isso não existia.
né? O que Napier tinha é o seguinte, era uma tabela, que é exatamente a noção de função. De um lado você tem os números, do outro lado você tem os logaritmos daqueles números. Então era isso. Tá? Então, a história contribui para entender melhor. Mas até um certo ponto, né? Também não se pode transformar em aula de matemática em aula de história. Elon, eu acho que conhecer história, às vezes, pode dar também uma certa noção da dificuldade dos assuntos. Quer dizer, às vezes a gente tem um determinado conteúdo que a gente passa para os alunos e que o fato de saber, às vezes, que uma determinada noção demorou séculos aí para ser maturada, né, dá uma certa dica, tá, de que é algo que você tem que fazer com mais calma, com mais tranquilidade. Deixa eu aproveitar, a Maria Alice, lá do Rio Grande do Sul, pediu para eu avisar que o endereço do site lá do Rio Grande do Sul, que ela recomenda, é outro. Falou que aquele site que eu mostrei é um site antigo, e o novo endereço é Mandrake. Ela mandou. Eu já verifiquei e funciona mesmo. Mate.urfins. Essa aqui é curiosa, né? .br / Duas pessoas podem falar. Direito essa, não. Assim, essa aqui eu posso falar. Edumatec. Personalização, eu sei. Oi, tô com uma... Não, você sabe tudo. Oi. Oi. Licença, desculpa interromper. É porque o senhor falou que o logaritmo neperiano, né, o Napier, ele não sabia nem qual era a base do logaritmo. Mas logo depois, né, todo mundo estuda cálculo, né, sabe que a base do logaritmo neperiano é o número de Euler. Como é que chegou a essa conclusão? Foi homenagem? Não sei. Peraí. Não sei. Primeiro, é só curiosidade histórica mesmo. tá, Não a curiosidade histórica é a seguinte, você deve se lembrar que eu não chamo logaritmo neperiano, nunca. Eu chamo logaritmo natural. Perdão. O nome logaritmo neperiano é uma homenagem à primeira pessoa que teve, uma das primeiras pessoas que tiveram a ideia de utilizar logaritmo, de utilizar um processo que transforma uma transformação que leva produtos em soma, e por isso torna a operação mais fácil de fazer. Mas ele não tinha base, não existia base, não existia essa noção de base, existia uma tabela. Uma tabela que de um lado você tinha uns números, do outro lado você tinha os logaritmos desses números. Tá? Agora, simultaneamente, né, Que não eram os logaritmos naturais, né? também não, mas os atuais são chamados logaritmos naturais, são realmente aqueles que têm uma base cuja explicação mais simples para o aluno, para entender o que é o logaritmo natural, é o seguinte, considerar o logaritmo natural como a área de uma faixa de hipérbole. Aquilo ali fica muito, muito, muito fácil de entender. Outra coisa, e por que existe essa... Existem, em alguns livros, eu percebi que alguns livros utilizados no ensino médio dizem que os logaritmos de base E são fundamentais, que nos problemas aplicados o número E tem que ser apresentado porque a base E é a base mais importante, mas não dizem por quê. A razão principal para o logaritmo de base E ter a predominância que tem na física e até mesmo na economia, nas aplicações da matemática e até mesmo na própria matemática pura, é que quando você escreve uma potência de um número, a exponencial sob a forma com a base E, porque você é o seguinte, base, qualquer número positivo pode ser escrito como uma potência de A, seja qual for o A, maior do que 1 que você pegue, ou menor do que 1. Se for menor do que uma potência negativa, de expoente negativa, não. Qualquer número. E se você escreve x, ou o número y, então existe sempre um... E dado qualquer A, existe sempre um x tal que A elevado a x é y. É claro,
que a função a elevado a x é sobrejetiva. Então, não existe uma base que seja melhor do que as outras. Por que é a preferida? Porque quando você escreve esse número sobre se o número é função de x, você escreve dele da forma como função. Se o número é da forma. Eu estou. Alô, alô? Alô? Agora. Se y a elevado a x, tudo bem. Agora, se eu escrever esse número na base e, ele fica e elevado a alfa x. Porque e elevado a alfa é igual a a. Então, se eu estou tratando desse número aqui, eu posso escrevê-lo dessa forma ou dessa forma. Está claro isso? Não, sim. Por que eu prefiro escrever dessa segunda maneira? Porque esse alfa aqui, ele é um número muito significativo. Esse aqui é a derivada dessa função em relação a x. A derivada dessa função em relação a x é igual a alfa vezes e elevado a alfa x. Quer dizer, esse alfa aqui é a taxa de crescimento instantânea dessa função. Então, fica claro qual a rapidez ou lentidão do crescimento dessa função se eu escrevo com base e. Em outras palavras, e elevado a x, a derivada é e elevado a x. Mas a elevado a x, a derivada, envolve o logaritmo de a na base e, do número vezes a elevado a x. Sim. Então, a preferência do é devida ao cálculo diferencial. Tá? Não, sim. É porque a dúvida não é bem uma dúvida, era mais uma curiosidade mesmo, né? Porque quando estudei, na verdade, nem foi apresentado o LN, né? Era o logaritmo da base E que foi vindo de um exercício de vestibular na época. Aí, de repente, na aula de cálculo vem LN. Aí, o que é o LN? Ah, é o log na base E. Só que eu nem sabia que tinha um matemático chamado Nepper. Eu achava que neperiano era não sei porquê. A curiosidade vinha aí. Qual era a relação do Euler com o Nepper? Você não se conheceram. Posso lhe assegurar que eles nunca se conheceram. Nunca se conheceram? Não. Fiquei curioso. É só isso. A dúvida toda era essa. Você vai se admirar mais ainda se você começar a manusear livros de matemática mais superiores, que todo logaritmo é na base E. Pessoas nem escrevem mais o LN, escreve só log mesmo, e é na base E, todo mundo já sabe que é na base E. Ok, obrigado. A mesma coisa, um comentário que perguntaram aqui mesmo, mas por que mesmo que a gente tem que mudar dos graus para os radianos? Essa pergunta é boa. Está mais ou menos ligada a isso. A derivada de seno x só é cosseno x se for em radiano. Exato. O limite, quando x tende a zero, de seno x sobre x é 1, se o x estiver em radiano. Se não tiver, dá um negócio com 180 sobre não sei o quê. Enfim. Além disso, o radiano é uma medida intrínseca, que não depende de escolha de unidades e coisa nenhuma. É uma medida intrínseca. A medida em radiano é o comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio, e temos conversado. E com isso, você tem as séries que podem calcular senos e cossenos de qualquer número real. Não é? Coisa que as calculadoras, por exemplo, quando você aperta lá o seno de alguma coisa, ela não tem dentro dela uma tabela e simplesmente consulta a tabela e te diz, não. Ela calcula rapidamente, tantos termos de uma certa série e te dá o resultado. Ela também tem um modo de grau. Sim, e ela mas faz claro, esse cálculo e depois multiplica pelo... Lógico, ela transforma em radiano, usa e retorna para você, claro. Isso está ligado a uma pergunta que foi feita aqui. O que é que aconteceria se... Essa pergunta é ótima, parece ingênua demais. Tem uma certa ingenuidade, mas a ingenuidade é sempre uma qualidade boa, né? O que aconteceria se no círculo trigonométrico eu usasse o raio 2 em vez de raio 1? Essa pergunta é ótima. Aí o 2 virava 1. Porque o que é o 1?
O 1 é uma unidade. Que unidade é essa? Eu escolho a unidade que eu quiser. Isso é uma resposta assim, meio para chocar. Mas a razão correta é o seguinte: o seno, o cosseno, a tangente, todas essas funções trigonométricas são razões entre duas medidas. Quando você tem razão entre duas medidas, você tem o cateto oposto dividido pela hipotenusa, se você mudar a unidade, passar de 1 para 2, ou de 2 para 10, etc., isso vai se cancelar no numerador e no denominador. Então não faz diferença nenhuma, né? Se você tomar o raio que você quiser, ou raio 10, ou π, ou E, ou qualquer raio que você queira. Porque a cateto oposto dividido pela hipotenusa cancela. Ok? Deixa eu responder umas perguntas aqui sobre polinômios, rapidamente. Uhum. A pergunta que vem do Espírito Santo, do Alain de São Mateus, a respeito da regra de sinais de Descartes, se deve ser ensinada ou não. Bom, primeiro, ensinar só para dizer aos alunos qual é a regra, certamente não. Quer dizer, não vejo nenhuma razão para a gente ensinar nada na escola secundária que não possa ser justificado para os alunos. Tá? Então, se você for fazer a demonstração, que não é tão simples assim, tá? Pode ensinar, mas não precisa. Tá? Esse ensino de uma série de fatos a respeito de polinômios, de pesquisa de raízes e tudo, reflete um momento em que a tecnologia era diferente. Então, hoje em dia, a maneira natural de você explorar um polinômio é usar um programa como esse para olhar para o gráfico desse polinômio, localizar mais ou menos onde é que ele tem raízes, e aí usar um procedimento numérico, como o método de Newton, ou outro procedimento numérico. Tem um colega que pergunta por que a gente não usou o método da secante no lugar do método de Newton. No volume 3, na verdade, a gente faz dos dois modos. Tá? Poderia ter usado, sim. Outra pergunta ainda aqui polinômio x2 mais 1 é irredutível. Existe polinômio irredutível do terceiro grau? Bom, antes de mais nada, o polinômio x2 mais 1 é irredutível quando a gente considera polinômios sobre os reais. Né? Se você considerar polinômios sobre os complexos, nenhum polinômio de grau maior do que 1 é irredutível por causa do teorema fundamental da álgebra. Tá? Polinômios reais de grau ímpar, tá, nunca são irredutíveis, tá? Porque eles sempre têm, pelo menos, uma raiz. E um argumento para isso é que todo polinômio de grau ímpar, no final das contas, ele, quando visto de longe, se comporta como x elevado a n, onde n é ímpar, tá? Que sempre cruza o eixo x em algum lugar. Quer dizer, você olha ele para x muito negativo, ele tem um sinal, para x muito positivo, ele tem outro sinal, e aí, com certeza, ele vai ter uma raiz e vai ter uma redução. Um argumento possível. Bem. Deixa eu fazer uma pequena observação só para ajudar essa pessoa que fez a pergunta. A resposta do Paulo César é completa, mas tem uma observação que eu queria fazer, é o seguinte: é preciso não confundir entre ser irredutível e não ter raízes. Pois é, x2 mais 1 ao quadrado não é irredutível, mas também não tem raiz. Quer dizer, ter raiz é um caso particular de não ser irredutível, porque se tem uma raiz, então se tem uma raiz alfa, então é divisível por x menos alfa. Mas pode não ter raiz nenhuma e ser redutível. Na verdade, todo polinômio de grau superior a 2 é redutível sempre, né? Porque a partir por exemplo, o polinômio do quarto grau sempre pode ser decomposto como produto de polinômios do segundo grau, nesse sentido que o Alan falou. Uma crítica aqui ao livro é que ele diz o seguinte: na página 92 são feitos comentários sobre o uso inadequado da nomenclatura função de primeiro grau, função de segundo grau, e é dito que função não tem grau. Já nas páginas 160 a 161, é dito que a função polinomial ptx igual a alguma coisa tem grau n. Afinal de contas, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, como
como fui eu que escrevi esse pedaço aí, deixa eu dizer, função em geral não tem grau, agora função polinomial tem grau. O que acontece é o seguinte, é o polinômio que tem grau, a função polinômio pode ser visto sob três ângulos diferentes. Você pode olhar para um polinômio do ponto de vista aritmético, você pode olhar do ponto de vista geométrico, ou você pode olhar do ponto de vista algébrico. Tá certo? Do ponto de vista aritmético, significa dizer os valores desse polinômio, as raízes desse polinômio, o cálculo aproximado, o cálculo numérico dessas raízes, etc. Do ponto de vista geométrico, tem que dizer o seguinte, qual o gráfico desse polinômio, quantas vezes ele corta o eixo do x, são as raízes, mas ele tem máximos e mínimos, etc. Você olha para ele pelo gráfico, né? E do ponto de vista algébrico, é uma beleza. Você dá o meio de vida de muita gente, é estudar a álgebra dos polinômios. Os polinômios formam um anel euclidiano, tem um algarismo de divisão. Se for o polinômio de mais de uma variável, aí não tem mais o algarismo de divisão. Aí você tem que estudar os ideais dos polinômios, os ideais máximos, etc. Aí você tem um passinho um pouco mais largo, que você vai para a geometria algébrica. É uma coisa belíssima, que a geometria algébrica é álgebra, hein? Não se engane, não se iluda. Então, polinômios é uma coisa rica dentro da matemática. Agora, nesse livro aqui, nós estamos estudando funções afins, funções quadráticas, funções polinomiais, funções trigonométricas, função exponencial. Então, o polinômio é visto sob o ponto de vista de função, é uma função de tipo especial. O que é curioso é que, do ponto de vista algébrico, puramente algébrico, um polinômio é uma forma, quer dizer, ele tem um coeficiente a 0, um coeficiente a 1, um coeficiente a 2, um coeficiente a n, que por conveniência a gente põe que o A1 é o coeficiente de x, o A2 é o coeficiente de x2, etc. E então a gente põe aquele x ali, mas do ponto de vista estritamente algébrico, um polinômio é meramente uma sequência finita de números reais, que são os seus coeficientes. Então, por definição, do ponto de vista algébrico, a forma polinômio é zero quando todos os coeficientes são zero, por definição. Agora, do ponto de vista de função, uma função é zero quando ela se anula para todos os valores de x. E não está claro que aquela função que se anula para todos os valores de x, os coeficientes têm que ser iguais a zero. Eu mencionei outro dia aqui na aula do Paulo César que você pega um polinômio que não seja um polinômio algébrico, mas um polinômio trigonométrico, como, por exemplo, x2 mais y2... seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de x menos 1. Esse polinômio, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1, olhado como polinômio, entre aspas, polinômio das funções trigonométricas, ou seja, polinômio trigonométrico, ele é identicamente nulo. No entanto, os coeficientes dele são 1 e menos 1. Tá certo? Então, esse é um teorema, que um polinômio cuja função polinomial associada a ele é zero, esse polinômio tem que ter os coeficientes iguais a zero. Então, a função quando eu falo no grau da função polinomial, eu quero dizer o grau do polinômio associado a essa função. Mas a pergunta foi boa e foi engraçada. Há uma pergunta aqui sobre racionalização de denominador. Essa é boa. É boa. Antigamente, o professor obrigava o aluno a racionalizar denominador. Se não, resposta sem estar racionalizada, a pessoa descontava ponto ou dava zero, dependendo da... Antigamente, porque hoje em dia os professores já estão mais esclarecidos, né? E, em geral, eles não obrigam mais os alunos a racionalizar o denominador. Enfim, racionaliza se quiser, fica mais bonito, mas não tem mais obrigação. Qual era a questão? A questão é a seguinte: nos problemas, aliás, é uma recomendação que vale hoje tanto quanto antigamente, nos problemas contextualizados, a gente tem que dar uma resposta ditada pelo bom senso. Então, por exemplo, uma pequena historinha que aconteceu numa escola onde eu trabalhava, uma faxineira entrou na sala dos professores com um balde e ela queria saber quanto cabia naquele balde, porque ela tinha recebido um tipo de um detergente
que mandava colocar uma medida para cada 10 litros. Então, ela precisava saber quantos litros cabia naquele balde. Aí um professor de matemática presente disse, deixa comigo, pegou uma régua, mediu os diâmetros, mediu a altura e tal, fez a conta, né, do volume do tronco de cone e disse para ela, dá 52 π sobre 3. Você vê, a resposta é exata, porém inútil. Não quer dizer nada para ela, não é? Muito bem. O que interessava é que aquilo era um balde de 50 litros. Então ela tinha que botar 5 medidas, não é? Portanto, nas questões contextualizadas que falam de coisas do nosso dia a dia, essas respostas, tipo 52 π sobre 3, não tem sentido. É a mesma coisa eu perguntar, fazer um cálculo, meu filho, calcula aqui a largura dessa sala, conhecendo o ângulo, enfim, e o aluno responde, dá 33 dividido por raiz de 2. Não sei que medida é essa, 33 dividido por raiz de 2. Então, é preciso que ele me diga alguma coisa do tipo, não, são mais ou menos 15 metros e meio, aproximadamente 16 metros e 20 centímetros. Isso é uma resposta plausível, não é? Então, se você quiser dividir, achar um valor aproximado de 33 dividido por raiz de 2, você vai ter que fazer uma aproximação, evidentemente, né? E vai dividir 33 por 1,414. Quando o divisor é um número decimal com já algumas casas decimais, é uma divisão chata, né? Enfim, se ele racionaliza, ele acha 33 raiz de 2 sobre 2. E multiplicar números decimais é mais saudável do que dividir. Com certeza, né? Então, a racionalização tinha um sentido. Quer dizer, quando você precisar achar um valor aproximado, é muito mais fácil dividir por 2, dividir por 5, por 7, do que dividir por raiz de 2, por raiz de 5, por raiz de 7. Posso dar um palpite? Pode. Rápido, ele respondeu rápido, está treinado, hein? Posso dar um palpite? Já disse, pode. É o seguinte, quando você tem um número irracional no denominador, é uma circunstância completamente diferente de ter o número irracional no numerador. Porque quando você tem um número irracional no numerador, aí você começa a fazer a conta, arma a conta, dividir, faz aquela continha mesmo. Aí você vai continuando a sua conta. Se o seu interlocutor, o Wagner, por exemplo, aqui diz, eu quero com mais aproximação, não tem problema, eu só vou acrescentando mais algarismos decimais no dividendo e vou prolongando a minha conta. Se ele quiser mais, eu acrescento mais e vou não tem problema nenhum. Agora, se o número irracional estiver no denominador, então quando eu armar a minha conta aqui, que eu for fazer, eu tenho que refazer tudinho do começo. Já não é mais a mesma coisa. Desde a primeira casa, da primeira operação que eu faço, já está errado. Eu tenho que modificar tudinho. Então, é muito mais simples, na época que não existia calculadora, você ter um denominador 2 do que ter raiz de 2. Porque a questão é a seguinte, se tiver um cara querendo uma aproximação melhor, eu só estendo a conta, mas não precisa apagar tudo e começar de novo. Esse é que é o problema. Claro, hoje, depois das calculadoras que são acessíveis, né, essa questão ficou irrelevante. Não é? Então, perguntas que de vez em quando a gente recebe, mas é errado dizer que a tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3? Tem que dizer raiz de 3 sobre 3? Não, 1 sobre raiz de 3 é um número real tão bom quanto raiz de 3 sobre 3. Não é? Mas raiz de 3 sobre 3 você fica com a noção melhor do tamanho. Então, a raiz de 3 é 1,732 dividido por 3 dá 5, claro, alguma coisa. Agora, 1 sobre raiz de 3 você fica sem ideia. A resposta racionalizada é mais agradável, não é? Mas a não racionalizada não pode se dizer que esteja errado, não. Tá? Errado. Absolutamente errado não está. Uma outra pergunta que diz assim, o meu filho estava fazendo uma projeção, mas quando ele projetou assim mais para cima, a imagem ficou deformada. Digo, caramba, é assim mesmo que fica. Não é? Então aqui a gente está vendo uma projeção e se o
o projetor ficar num ângulo assim, muito oblíquo em relação à tela, a imagem, evidentemente, que vai se deformar. Na verdade, o que existe, mesmo que a gente não perceba, é um cone, não é? De luz. E quando nós intersectamos esse feixe luminoso, né, por um plano perpendicular ao eixo, a imagem fica perfeita, e aproximar o plano ou afastar o plano significa fazer uma homotetia, portanto as figuras aumentam ou reduzem na mesma proporção, não é? Ficam semelhantes. Porém, se você intersectar o cone por um plano, né, oblíquo ao eixo, aí tudo, evidentemente, vai ficar deformado, o que era circunferência vai virar elipse, etc. Isso. Isso está relacionado com inverno e verão, né? Está relacionado com inverno e verão. Sim. No verão, os raios do sol incidem perpendicularmente. Mais. Vamos falar aproximadamente perpendicular. Então você tem mais raios por centímetro quadrado. Em São Paulo, no primeiro dia do verão, ao meio-dia, os raios incidem perpendicularmente na cabeça dos paulistas. Em São Paulo. Está exatamente sobre o trópico de Capricórnio. 22 graus, 27 minutos, 30 segundos sul. Vocês não achavam que era verão e inverno porque que a Terra estava mais próxima do Sol? Antigamente eu pensava isso. Quando eu era menino eu pensava que a Terra estava mais próxima do Sol, por isso que era verão, mais longe é inverno. Não é verdade. Até porque quando é verão aqui, é inverno em outros lugares. Os raios incidem assim, então tem um número menor de raios por centímetro quadrado. Lá em Belém é verão e é inverno igual o ano inteiro. Olha, a conversa já está descambando, então para completar mesmo, para avacalhar de uma vez, eu vou dizer o seguinte: consta que em Macapá é uma cidade pela qual passa o Equador. Então dizem que tem um campo de futebol lá, que a metade do campo fica no hemisfério norte e a outra metade fica no hemisfério sul. E a linha que divide o gramado é exatamente a linha do Equador. Eu não acredito, eu acho que isso é mentira, mas... Estádio de futebol zerão. Zerão. É no zero. É verdade isso. Então um macapaense aí que está falando a verdade. Não, eu sou carioca, pô. Carioca. Olha, a gente tem várias perguntas ainda aqui, mas eu acho que a brincadeira já está na hora de terminar e a gente queria... Tem mais 5 minutos, Wagner. Conta mais uma história daquela da filha do Basca. Você... Não tem mais. Tem um pedido aqui do Silvio, lá da Universidade Federal de Pernambuco, sobre um exercício que o estacionamento foi pago 5 vezes na saída de cada loja ou apenas uma vez. Isso a gente esclareceu, mas foi numa hora que as pessoas só daqui... Isso, eu cheguei a mandar a correção para os estados, não sei se todos receberam, o problema da compra, das 5 compras feitas em 5 lojas e o pagamento do estacionamento. Como está no livro, o enunciado não está bom, parece que a pessoa entra num shopping, faz a compra nas 5 lojas e paga o estacionamento uma única vez. Aí o problema fica inteiramente bobo, não é um problema sem graça. E o problema tem graça quando após cada compra, a pessoa paga um estacionamento, como se tivesse cada loja num shopping diferente. Aí entra numa loja, gasta metade, paga o estacionamento, vai para outro shopping, etc. Aí o problema fica bastante interessante e que, claro, pessoas devem já ter examinado, resolvido, mas uma forma extremamente agradável de fazer isso é passar o filme ao contrário. E fazer de trás para frente. Não é? Então, se você chegou em casa com R$20, é porque antes de pagar o estacionamento você tinha 22,
Portanto, antes da última compra tinha 44 e assim, fazendo de trás para frente, fica uma maravilha, né? Enfim, o recado era esse. E a pergunta tem umas perguntas sobre a sua palestra a respeito de música e matemática. Essa palestra vai acontecer aqui na sexta-feira, às 4h30 da tarde, comigo e com o Zé Paulo Carneiro. Primeiro começa o Zé Paulo falando dos matemáticos e a música, né? Porque é muito curioso, mas muitos matemáticos importantes do passado também faziam música, a maioria amadora, mas também havia quase que profissionais. E depois nós vamos passar para a história, né, das notas musicais, desde a escala pitagórica, e como isso foi evoluindo, e quais foram as dificuldades até chegar em Bach, em Johann Sebastian, que conseguiu fazer uma afinação uniforme. Aí vem a questão da progressão aritmética, a progressão geométrica, como é que se fabrica um violão, e até chegar aos sons fabricados hoje, né, eletronicamente. Como é que o Wagner sabia qual era a frequência que ia colocar naquele exemplo lá, por exemplo? Eu quis fazer um acorde perfeito maior, então por que eu já coloquei aquelas frequências, como eu calculei aquilo, não é? Então isso vai acontecer na sexta-feira. Vai ser transmitido? Não, vai ser gravado, não é? Não, vai ser transmitido, eu falei. Vai estar disponível no site do IMPA em tempo real, vai ser gravado também. Quem quiser pegar mais tarde no site também pode. Deixa eu fazer 2 comentários. Primeiro, o pessoal lá da UFPR pede para divulgar um site também voltado para o ensino de matemática. Quem quiser visitar, www.mate.fpr.br /TioPet, tá? mate.ufpr.br /TioPet, tá? E uma última pergunta aqui, não sei de onde é que ela veio, mas a pergunta é o seguinte: definimos 2 funções FG com a mesma lei, com o mesmo domínio e diferindo apenas no contradomínio. Tá? Podemos dizer que F é igual a G se nós estamos definindo uma função como sendo formada por esses 3 ingredientes, domínio, contradomínio e uma lei, nós não devemos dizer que essas 2 funções são iguais, elas são distintas. Ele pergunta, mas o contradomínio é uma informação que importa no trabalho com as funções? Importa relativamente menos, porque tudo que a gente exige do contradomínio é que ele seja amplo o suficiente para conter aí todos os valores. Ele tem uma importância menor na descrição de uma função do que os demais, mas é algo que caracteriza, por exemplo, a questão de sobrejetividade ou não da função. Então, a rigor, nós não deveríamos considerar essas 2 funções como sendo a mesma função. Tá bom, deixa eu acrescentar mais uma coisa. Importa muito, dependendo do problema que você está considerando. Se você quer saber só os valores da função, não importa nada. Agora, se você quer saber se a função possui uma inversa, aí importa. Por exemplo, a função exponencial, a imagem dela é o conjunto dos números positivos, reais positivos. Se você considerar a função como sendo uma função de R em R, aí ela não tem inversa. A inversa é o logaritmo. Aí então surge aquela velha pergunta: existem logaritmos de números negativos? Bom, para isso eu me reporto ao livro Meu Professor de Matemática, que tem um artigo sobre isso. Existia uma controvérsia na época de Euler entre D'Alembert e um dos Bernoullis, sobre a questão dos logaritmos de números negativos. Um dizia que logaritmo de número negativo não existe, o outro dizia que existe sim, o logaritmo do número negativo é, por definição, o logaritmo do valor absoluto desse número. Então aí fica aquela controvérsia enorme, até que chegou o Euler e liquidou o assunto. Esse logaritmo de número negativo existe, do mesmo modo que existe arco seno, arco cosseno, arco tangente, etc.
Existe, só que não é, primeiro, não é um número real, necessariamente. O logaritmo de um número negativo é um número complexo. E segundo, que ele não é único. Ele existe, assim como o arco seno não é único, etc. Então ele liquidou o assunto. Isso que vocês quiserem saber mais detalhes, leiam o livro Meu Professor de Matemática. Bom? Então, por gentileza, Elon, só falar sobre o curso da PUC, eu posso... Permite? Sobre o quê? O curso Geometria Dinâmica. Bom, então eu queria agradecer a vocês, quero dizer que nós todos aqui, eu tenho certeza que eu falo por todos os três, nós ficamos muito satisfeitos com o interesse e a capacidade que vocês demonstraram na resolução dos problemas e o clima, principalmente o clima descontraído e de vontade de aprender, de melhorar desinibidamente. Esperamos que vocês leiam o livro. Isso é importante. E para o resto do país também nós ficamos extremamente gratificados com o interesse demonstrado por participantes de todo o país e, lamentavelmente, a gente não pôde ainda atender ao desejo de vários centros, além daqueles que nós estamos servindo agora, para que ampliássemos as nossas atividades, por falta de dinheiro. Para fazer esse curso aqui, foi um esforço sobre-humano para conseguir o apoio, que infelizmente não temos tido das entidades que nos apoiam financeiramente o mesmo empenho que a gente tem dos professores que nos ouvem espalhados por todo o país. Mas nós estamos lutando, nós temos encontrado boa receptividade, mas os entraves burocráticos são gigantescos. Mas vamos vencer, nós estamos ampliando, começamos pequenos, estamos crescendo mais, mas estamos mais satisfeitos ainda com a atuação das pessoas. Notável, é extraordinário o entusiasmo que os professores têm em todo o Brasil, querendo melhorar os seus conhecimentos e aproveitarem a oportunidade de ampliar esses conhecimentos. Queria agradecer também a todos e espero encontrar todos vocês de novo em janeiro de 2008. Um grande abraço. Um abraço aí para todos. Volume 2 em 2008. Vem cá. Sim, tem um recadinho ali.